Olá, seja muito bem-vindo ao Mulher que Faz, um programa todo pensado para você, mulher. E hoje minha convidada especial é Elaine Queiroz. Ela que é pernambucana, nascida em Afogados da Engazeira, escritora, mulher forte, batalhadora, viveu uma forte experiência emocional que relata no seu livro Diário de uma Mente. Elaine Queiroz, prazer ter você aqui comigo. Eu que muito agradeço. Bom ter você aqui e conhecer a sua história. O que fez você escrever o livro Diário de uma Mente. Eu fiquei fascinada, encantada por tudo que você viveu. É claro que foi uma história muito triste, mas uma história de sucesso que eu acredito que vai inspirar as mulheres lá em casa. Gostaria de te agradecer pelo convite para fazer parte desse projeto do Mulher que Faz. Ai. Te agradecer do fundo do coração para que a gente possa estar passando mensagem para as mulheres que estão aí nos assistindo e talvez alguma delas possa se identificar comigo. Eu acredito que muitas. Eu acredito, Elaine, que muitas mulheres vão se identificar com você, porque a gente tem vivido essa situação de depressão, de síndrome do pânico, de vontade até mesmo de deixar tudo e sumir, né? Isso é um assunto pertinente, constante. Hoje eu fiquei assim muito animada. Eu confesso que eu li o seu livro, eu fiquei muito comovida, porque eu acredito que em alguns momentos, me vi nesse livro. Eu acredito que muitas mulheres lá em casa também vai se ver nessa história, porque talvez você não saiba, mas esse livro foi inspirado dentro de uma clínica psiquiátrica, onde a Elaine contou a história que viveu, a história triste, uma mulher que, no auge do seu trabalho, desenvolvendo um monte de coisa, gerindo pessoas, né? Gerente aqui numa rede de fast food na Suíça. E de repente você se vê passando pelo pior da sua vida e ainda no comando de pessoas. Conta essa história pra gente, Elaine. Bom, essa história até eu demorei a entender o porquê tudo aquilo aconteceu, né? E de uma certa forma eu agradeço também a Deus por ter acontecido, porque se o meu corpo, o meu psicológico não tivesse me parado, eu não sei o que seria de mim hoje. Então assim, eu agradeço a crise por me parar, por eu ter vivido esse momento e finalmente tirar tudo aquele veneno que estava impregnado dentro de mim. É lógico que naquele momento eu não sabia, não entendia, não aceitava, né? Então eu precisei de um tempo para que isso acontecesse. O trabalho era assim, digamos, uma fuga para você, para inconscientemente, né? É sempre uma fuga. É sempre uma fuga e também a gente tem muito isso de querer ser uma pessoa de sucesso, né? Você vindo do nada e você querer ser uma pessoa de sucesso. Porque o que a gente quer é dar o melhor para os nossos filhos. Eu li que você trabalhava muito mais do que o recomendado, muito mais do que o limite, você se dava muito mais e para poder dar o melhor, tipo assim, eu quero que minhas filhas tenham isso, tenham aquilo, tal. Mas nessa questão do eu quero dar para minha família, eu quero dar para os meus filhos, eu quero ajudar o meu marido, você esqueceu de você. E você sabe que é comum as mulheres se anularem por causa da família? Foi uma espécie de anulação, coisa do gênero? Eu não diria anulação. Eu sempre... eu cheguei aqui na Suíça, não sabia falar o alemão, não sabia nada. Nossa história, né? Então, assim, eu quis mostrar pra mim mesma que eu era capaz. E é interessante que quando eu entrei no restaurante, eu entrei lavando, limpando, porque eu não falava bem o alemão, né? Mas eu sempre me via em outras posições. Que bacana! Então, assim, quando eu entrei lá, lavando, limpando as coisas ali, eu me via fazendo os sanduíches. Bacana, muito bacana. E pronto, aí pouco tempo depois eu estava fazendo o sanduíche.
Aí depois, só fazer o sanduíche não era o suficiente pra mim. Eu já queria estar lá na frente, no caixa, conversando com o povo e mostrando que eu sabia o alemão. Que bonitinho. E é interessante que as meninas que trabalhavam no drive, eu achava interessantíssimo como elas faziam. Porque vem um carro atrás do outro. Você que vem no carro, você não tem noção do estresse, o que é aquilo. Então você tá com aquele aparelhinho, aí chega um carro, você faz o pedido desse carro, aí você já tá embrulhando e já tá atendendo outro carro, e já atendendo outro e atendendo outro, embrulhando o primeiro e pagando, e muitas vezes atendendo até no caixa da frente. Olha então só. É um estresse constante, principalmente no horário de pico. Então você não tem tempo nem pra ir ao banheiro. E realmente é assim, você não pode sair nem pra ir ao banheiro. E esse estresse todo, assim, é claro, você teve as suas conquistas, foi passo a passo, você saiu do ponto A e foi para o ponto B dentro dessa rede, até atingir um dos maiores cargos. Isso. Que eu li, que foi bem interessante, você dizendo que quando você teve a crise, a síndrome de pânico, quando aquilo veio forte, você não sabia o que fazer e você tinha pessoas no seu comando, só você tinha as senhas, só você tinha o cartão como do cofre e o dinheiro tinha que ser guardado ali, mas você ao mesmo tempo estava passando mal. Que história! Mas é interessante a responsabilidade. Quando você tem uma responsabilidade muito grande, você não pode nem morrer. Você tem que se organizar pra morrer primeiro. Porque pra mim, eu ia morrer naquela noite. Eu tava tendo um ataque do coração. Né? Eu vi. Então, assim, eu tava preparada pra morrer. Mas eu não podia morrer e deixar o restaurante. Exato. Sem que alguém viesse. Por quê? Porque os funcionários não tinham acesso a códigos. Não tinham... Existem várias coisas que só nós gerentes tínhamos acesso. Então, como é que eu poderia sair de lá se eu não deixasse as coisas organizadas? Não vê só a mentalidade. Não, né? não é Quando assim. A mulher, isso tem a ver muito com o nosso sexo, né? Mulher é muito assim, né? Tem que deixar as coisas organizadas para o filho, para tudo. Até numa hora dessa a gente tem que organizar. Então assim, eu fico... Até hoje eu me pergunto como é que eu consegui funcionar. Uau. Uau. Eu fiquei muito mexida. Porque quando eu li, eu pude entender que muitas mulheres estão nesta mesma posição, vivendo todos os dias os seus dramas silenciosos. Ou seja, elas não contam para ninguém. Chegou esse momento de você, nem para você mesmo, você dá importância pro que você sentia? Sim, várias vezes eu já cheguei a trabalhar com 40 graus de febre. E eu fui para um médico para ele passar remédio para mim e ele me deu o atestado para eu ficar em casa. Eu deixei o atestado em cima da mesa e fui-me embora trabalhar. Porque eu não podia parar. Né? E quanto... Essa era o que eu pensava, né? Sem mim, o negócio não vai para frente. Então você também não tinha um tempo de qualidade para suas filhas nem para o seu marido? Olha, eu tentei, da minha forma, o tempo que eu estava com as minhas filhas, dar sempre muito amor, muito carinho. Até hoje é assim. A gente se vê, a gente se abraça, a gente se beija, a gente conversa, a gente tem uma amizade de respeito de mãe e filhas, mas assim, de muita amizade. Então isso aí eu não deixei perder. Sim, a amizade, assim, o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, infelizmente eu não pude dar, porque eu estava correndo atrás de dar o melhor. E assim, quando eu cheguei na Suíça e as minhas filhas vieram pra cá, depois eu divorciei, então era só eu pra tudo. Quando você, por exemplo, quando se é uma família, né? A minha filha jogava futebol, eu não sei se você já leu essa parte, que a minha filha jogava futebol e ela ia para os torneios e eu não tinha tempo, porque eu tinha sempre que trabalhar. Então, uma vez, uma comadre minha conversando com ela, e ela convidou essa comadre minha para ir com ela para assistir o jogo, e a minha comadre automaticamente me perguntou se eu ia. E a minha filha respondeu: eu jogo futebol há 2 anos e ela nunca tem tempo de vir, porque ela tem sempre que trabalhar. Aí ali eu senti a pontada no meu coração. Poxa, caramba. E você sabe que isso é pertinente, né? E como você é sozinho, por exemplo, quando você é um casal, você não pode ir, o seu marido vai. Mas é você, é só você.
ou você trabalha ou você vai. Porque a casa tem que funcionar, né? A casa tem que funcionar, as contas têm que ser pagas, então... infelizmente, hoje, com a mentalidade, com a Elaine que eu sou hoje, a Elaine que escreveu o livro O Primeiro Diário de uma Mente, ela faz parte da minha vida, mas ela não é mais a mesma. Eu aprendi muito, principalmente escrevendo o livro, né? Então, assim, hoje eu já tenho uma rotina, né? Já divido bem. Eu tenho o meu tempo para comer e eu tenho que respeitar o meu tempo de comer, eu tenho que respeitar a minha pausa, eu tenho o meu horário para dormir, eu tenho o meu horário para responder mensagens. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ter isso uma rotina. Isso é muito importante porque você, trabalhando, criando esse hábito, você faz com que a sua casa também adquira esse hábito. Isso é muito gostoso. A gente sabe as regras, que a Suíça tem muitas regras, principalmente quando se trata de criança, né? Com a minha filha tem horário para colocar na cama e a professora sabe quando ela dorme tarde. Vem logo uma notinha no caderno. A Laura precisa dormir mais cedo, ela estava muito cansada na aula. E assim, a gente fica muito preocupada. Então, a gente não pensa no tempo de qualidade. Às vezes esse tempo de qualidade pode ser 1 hora. Mas assim, eu acredito muito no estar 100% presente. A gente tem a ansiedade, né? Muitos falam que é excesso de futuro e viver muito tempo no passado é excesso de passado. Viver muito tempo no passado traz a depressão, porque você fica presa no seu passado, fica com excesso de futuro. Então, muita coisa gera isso. Então, quando você tem um tempo de qualidade, eu tô aqui com a Elaine. Eu tô aqui 100% para você. 100% de olho no olho, 100% de tocar na mão, 100% de ouvir. E muitas pessoas perderam esse contato. De estar 100% por outro. Sabe? E isso acontece principalmente dentro de casa. Então, às vezes, você só tem 1 hora para estar com a sua filha. Só que, às vezes, naquela 1 hora você está onde? No telefone, você está respondendo o WhatsApp e você não está aquela hora 100% com ela. Então, quando eu falo com você o tempo de qualidade, muitas mães lá em casa, muitos pais lá em casa também dão tudo para os filhos, sabe? Tentam comprar o melhor, até mesmo para compensar a ausência, mas aquela 1 horinha ou aquele 30 minutos não sabe dar com qualidade, porque tem que responder o telefone, tem que... daqui a pouco, ok, tá bem, e não tá ali presente. Isso é verdade. Suas filhas sentiram muito isso? Sim, né? A questão do futebol já é algo que denunciou bastante, né? Aí foi quando me deu o clique e foi ali que eu disse não. Eu cheguei para o meu chefe e eu falei, eu não vou trabalhar mais os finais de semana e a quarta-feira à tarde eu quero livre, porque na quarta-feira à tarde eles não têm horário, né? Não tem aula. Então eu pude, né, recuperar um pouco esse tempo de qualidade. E foi muito bom para você e para elas, né? Sim, foi muito bom. A gente tem essa ideia de que a gente precisa ganhar o mundo inteiro, né? E às vezes está tão próximo da gente aquilo que o nosso maior ganho e a gente não dá conta. Eu também tenho família, então isso para mim é muito importante, é algo que a gente conversa muito sobre isso aqui em casa. Eu desenvolvo isso nas pessoas também, porque eu acho que se você... Seja com um amigo, seja com filho, seja com quem for, você precisa estar 100% para aquela pessoa. Sim. Pode ser durante 1 minuto. Olhar no olho, ouvir, é tão gostoso. Sim. Elaine, nesse conflito todo que você viveu em relação a esse ataque de pânico, a loucura que se formou dentro do seu trabalho para organizar as coisas para você poder, para a ambulância poder te levar, quando o médico falou para você que você realmente estava com depressão, que você estava assim, que você ia te internar porque achava que você ia tentar o suicídio, isso foi assustador ou não era uma novidade para você? Foi assustador. Olha. Porque quando eu saí de casa para ir trabalhar, do trabalho eu fui pro hospital, do hospital eu fui parar na psiquiatria. Então isso, antes você nunca ter ido a um psicólogo. Então o que você conhece da psiquiatria é o que você vê nos filmes. Que é coisa de louco, né? E existe um certo exagero nos filmes e tudo. Então você se vê ali, eu tava com uniforme de trabalho.
né? Você se vê ali, naquela situação, você não entende o mundo, né? Então, assim, meu mundo desabou. Só que, de uma certa forma, eu procurei manter a calma, né? E você passa essa serenidade, essa paz, né? Eu procurei manter a calma e sempre tentar entender o porquê que isso ali estava acontecendo na minha vida. E o mais interessante de tudo é você falar isso, é que eu não tinha noção de que eu estava doente, de que eu estava com depressão, né? E eu lembro que eu fiquei mais estressada por causa da colega de quarto que entrava e saía arrastando o chinelo, e aquilo ali, eu já não tinha dormido a noite toda, já estava vivendo uma situação de estresse e de trauma para mim, porque entrar na clínica psiquiátrica foi um trauma também. Claro, lógico. Né? Então, eu estava em uma ala fechada e lá se tem de tudo, que é tipo uma ala de triagem. Então, você tá ali com todo tipo de gente. As pessoas que você pode conversar, que estão com depressão, e as pessoas que estão totalmente fora de si, né? Então, existe um certo medo, porque você nunca sabe a reação do outro, o que é que o outro vai fazer com você. E era tudo muito novo, né? Tudo muito novo, um mundo novo pra mim, né? E assim, eu lembro que eu conversando com o psiquiatra, eu falei pra ele, eu quero ir pra casa. Aí ele falou pra mim, você tem noção do que tá acontecendo com você? Uau. Que o seu corpo e a sua mente estão esgotados? E eu olhei pra ele assim, eu não tinha noção. Pra mim, eu só tinha que descansar, dormir, descansar e depois ia voltar tudo normal, a força ia voltar. Porque você já estava convivendo com aquilo já fazia algum tempo, né? Isso. É o interessante que depois, hoje, analisando a situação, eu já não estava bem há muito tempo, eu só não percebia, eu só não sabia e pra mim era um cansaço pelo acúmulo de trabalho. Quais foram os sinais que você ignorou? Por exemplo, você já sabia insônia, que você... A insônia foi um sinal que eu ignorei. Os pensamentos de querer morrer. Não que eu tenha pensamentos suicidas. Eu entendo. Nunca tive... pensei, arquitetei uma morte, alguma coisa como eu... Não. Mas eu tinha pensamentos tipo vontade de morrer. Tô cansada disso, né? Vontade de morrer, e não era só uma vontade de morrer, era realmente um desejo, né? Era tanto assim que vinha na minha cabeça, por exemplo, quando tinha atentados de bomba, eu desejava estar naquele local, porque aí eu morreria e, tipo assim, eu morrendo acaba tudo, né? Então, assim... Você se via como fardo, Elaine? Eu me via carregando muito fardo. Eu me via carregando muito fardo. Porque a minha depressão, ela tem uma causa. Que é o transtorno de estresse pós-traumático. O que eu vivi na minha infância que me levou a tudo isso, né? Você teve uma infância difícil também? Muito difícil, muito difícil. Em todos os sentidos. Eu passei por todo tipo de abusos. Eu conheço essa história. Conheço bem essa história. Passei por todo tipo de abusos e o pior de tudo é que ninguém via, ninguém percebia, né? Então eu tive dedo apontado, na escola também eu era rebelde e bom, eu sempre fui a menina ruim. A menina ruim, mas que eu estava passando pelo pior momento da minha vida e ninguém via. Mas te intitulavam como a menina ruim, no caso? Isso. Conheço essa história. Isso, porque no decorrer da minha história eu conto o porquê, mas eu fugia muito de casa. Então, assim, como eu fugia de casa, eu não era uma menina exemplo, né? Só que eu tinha meus motivos, mas eu não podia falar, né? Então, eu sofri muito. Eu não podia brincar com as colegas porque eu era um mau exemplo, sempre falavam mal de mim, então assim, eu tive que conviver com isso e calada, sem poder me defender, né? Só uma vez que eu fui falar pra médica, eu fui tentar falar pra ela, e ela falou pra minha mãe que eu não estava doente porque eu não queria ir pra escola.
Porque na realidade, como eu sempre vivia no hospital, eram uns ataques de pânico. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. Não. Até porque então eles fazem exames, fazem tudo e não acham nada. Né? Até porque as doenças psicossomáticas, agora que se falam muito, de uns anos pra cá. Isso foi no ano de 1980 de uns 15, 20 anos começaram a falar e agora se fala muito mais, porque tem muita informação hoje, tem mais informação, mas antes a gente não tinha essa informação. Isso. A gente ouvia muito que se você tá triste, se você não tem vontade de comer, ou se você pensa em morrer, é frescura. E tome biotônico Fontoura nas crianças. Eu tomei tanto biotônico Fontoura que depois eu virei um bolão. Dá um biotônico Fontoura. Essa menina é muito magra, essa menina não come, essa menina tem um zóio fundo. Mas era justamente o que eu tava passando, eu não sentia, eu desmaiava no meio da rua. Desmaiava. Olha só, de tristeza. Tudo emocional. Tudo emocional. Tudo emocional. E você sabe que a gente reage a doença na alma, ela é muito intensa. E às vezes ela se materializa numa doença física, mas nem sempre. Há histórias, há relatos de pessoas. Eu conheço uma história de uma mulher que chorava sangue. E todo mundo pensava que ela estava possuída. E chamaram padre, chamaram pastor, chamaram tudo. Só que o problema dela era muito além. Ela viveu em convento, ela foi abusada pelos padres. E toda vez... Primeiro ela foi para um convento de freiras e as freiras lésbicas abusavam dela. Depois ela foi para um convento de padres, os padres transavam com ela e ela, toda vez que ela engravidava, eles faziam ela abortar. E o último bebê dela, já acho que era a 7ª gravidez, ela escondeu a gravidez até o final. Quando nasceu uma menina e ela matou. Então a doença dela na alma era tão forte que ela chorava sangue. Às vezes as lágrimas dela saíam com sangue. Ninguém entendia isso, ninguém entendia porque achava que era algo espiritual e não era. Então, o próprio Jesus mesmo transpirou sangue, né? Então, tudo que é emocional reflete de maneira muito nova para todo mundo, muito diferente para todo mundo. Então, quando a gente tem que estar atento aos sinais. Sei que tem mãe, tem filhas em casa, agora está numa época, a gente está vivendo momentos de meninas de 17, meninos com 14, crianças se matando, eles não falam por quê, mas às vezes estão sofrendo dentro da escola, que fosse o caso. Dentro de casa. Olha, assim, eu não me considero uma mulher forte, mas eu acredito, como você fala aqui no seu livro, aqui até separei aqui na página 104, você diz assim, olha... Às vezes acho que Deus permitiu que tantas coisas ruins acontecessem em minha vida como uma missão. Eu também vejo que eu passei situações muito parecidas na minha infância também foi bem traumática. E eu vejo que tudo que eu sou hoje é a missão que a gente carrega. Então parece que vem mais forte do que o que a gente passou. Faz sentido? Faz sentido. Então vem mais forte, vem muito mais forte. E eu sei que lá em casa tem meninas, tem mulheres... Tem homens, tem meninos que não são aceitos, que não são ouvidos, que não são compreendidos, que não são compreendidas. A maioria dos problemas, 60% dos casos de abuso estão dentro da própria família. Com certeza. De pessoas bem próximas. E todo tipo de abuso. Abuso emocional, abuso sexual, abuso em todos os sentidos, bullying, todos os sentidos. É interessante que tudo que eu passei na infância me veio como formas de lembranças através de uma das terapias que eu estava. Eu lembrei de um pequeno fato que me aconteceu aos 12 anos de idade, que foi a minha primeira menstruação, que eu não sabia o que era. E a minha mãe me pediu para eu ir comprar o absorvente. E aquilo para mim foi um momento de muita vergonha. Então eu dava voltas assim dentro do pequeno supermercado, né? Que naquela época não tinha um supermercado grande, que tem hoje, ainda mais numa cidade pequena no sertão de Pernambuco. Era bem pequenininho mesmo, dava voltas e eu passei 2 horas ali rodando, parava lá no absorvente, rodava, parava. Aí a mulher olhou pra mim, acho que ela cansou, né, de ver a menina rodar, tá querendo roubar, ou alguma coisa, essa menina, né?
Aí ela chegou pra mim, ela via que eu parava sempre onde tinha os absorventes, né? Eu acho que ela já tava prestando atenção pra ver se eu ia roubar ou alguma coisa, ou talvez eu vejo assim, que ela pensou assim, talvez nem era. Porque ela veio e realmente ela me ajudou. Ai, que bacana. Aí ela olhou pra mim e disse, você tá querendo comprar absorvente? Lá vou eu contar uma história. É porque a minha prima dormiu lá em casa e não sei o quê. A falta de informação. Falta de informação. E você acha que você tá fazendo algo de tabu, errado. né? Tudo era muito tabu. E você acha que você tá fazendo algo de errado. E você se sente com vergonha e culpado, né? Aí ela falou pra mim, mas é normal, até os maridos compram pras esposas, você não precisa ter medo. Aí ela foi, aí embrulhou, que era daqueles pacote grandão, embrulhou, parecia um travesseiro, e lá vou eu com aquele negócio morrendo de medo que alguém visse. E eu lembrei disso em uma das terapias. E a partir dali foi como se abriu a caixa de lembranças. Olha e só. Tudo veio à tona. Tudo. Exatamente tudo que eu não lembrava. Eu sinceramente não lembrava. Eu sabia que eu tinha sofrido estupros, que eu tinha sido abusada, que eu tinha passado por várias coisas, mas eu não lembrava dos detalhes. E veio tudo. Aí vieram pesadelos, que pra mim, o pior de tudo eram os pesadelos, porque os pesadelos não é uma coisa que eu sonhava com um monstro que vinha me pegar, não. Eu sonhava com aquilo que eu realmente vivenciei. E aquilo ali pra mim, você vê, a minha cama, eu tinha que trocar o lençol todos os dias, porque acordava molhada de suor. O medo, o pânico de tudo aquilo. Vivenciar isso na fase adulta foi muito pior do que o que eu vivi na infância. E muitas vezes eu ia buscar naquela pequena criança a força que eu, adulta, não tinha. Eu ia buscar naquela criança a força. Foi pra mim assim, às vezes eu tava parada ali e eu perguntava, meu Deus, que botão que eu tenho que apertar pra eu voltar a funcionar? O que foi que quebrou? E eu perguntava pra Deus onde era o botão, onde era que eu tinha que apertar. E o botão tava dentro de mim. Era aquela garotinha. Ela que passou por tudo aquilo e ela sobreviveu. E é difícil não se emocionar, porque eu acabei me dividindo em duas pessoas. A Elane pequena e a Elane grande. A pequena, que teve toda aquela força, que foi assim, de uma inteligência enorme. Ela chegou até aqui porque ela foi muito inteligente. Pense numa garotinha inteligente. E a grande estava ali vivendo aquele turbilhão de emoções. O fato de ser mãe também me fez ver coisas erradas que passou na minha vida e que poderia ter sido diferente se eu tivesse sido orientada, se eu tivesse tido conversa, se eu tivesse tido uma mãe que dissesse, é igual o que vai acontecer, eu tô aqui pra você. Mas hoje você se colocou como diferente. No meu caso, eu também vivi... Nossa história... A gente tem que bater um papo, sabe? A gente tem que bater um papo porque a gente tem história muito parecida. Muito, muito parecida. E a nível de infância. E a gente encontrou força para se tornar uma mulher diferente de tudo que a gente já viveu. No teu caso, por exemplo, Elane, você acredita que hoje você é uma mãe melhor do que a que você teve? Porque na minha história, por exemplo, eu vi a minha mãe morrer. Né? Minha mãe morreu, eu tinha 6 anos de idade. Então eu também vivi uma história muito difícil. E eu sempre quis ser uma boa mãe. É claro que eu não sou digna de um Oscar, né? Eu já ganhei um Oscar das minhas filhas. Mas assim, assim, eu tenho, assim, acho que a gente não existe, né, essa perfeição da mãe. Não existe, não. Mas assim, a gente tenta ser melhor a cada dia, né? Olha, eu acredito não, eu tenho certeza que eu fui uma melhor mãe para as minhas filhas, pelo menos eu tentei, e eu fui uma melhor mãe no sentido de dar conhecimento, de falar sobre para elas sobre tudo, de ter uma conversa franca com as minhas filhas, justamente pelas coisas que vivi. E a gente tem essa história de endeusar a mãe, né? Que a mãe é super poderosa, que a santa, mãe é santa, que a mãe... E a gente vacila pra caramba, né? A gente também tem... A gente erra. E também,
Hoje, com a maturidade que eu tenho e por tudo que eu passei, e eu também comecei, eu quero ser uma psicóloga algum dia. Esse é o meu objetivo, que eu quero ajudar muita gente. Eu comecei a pesquisar, né? E eu tenho certeza que a minha mãe, diante de tudo que ela passou, sozinha, para criar a filha, ela se envolveu com álcool, ela se envolveu com prostituição. Então, assim, ela estava, da forma dela, também dando o melhor dela para mim. E naquele momento, ela não conseguia ver o que estava acontecendo. Então, eu acredito que ela também sofria de depressão, que ela também estava passando... Tinha os dramas dela, né? Tinha os dramas dela, então por isso que ela não conseguia ver. Então foi isso que eu tentei fazer com as minhas filhas, né? E o mais interessante de tudo é que eu sempre conversei com as minhas filhas sobre tudo sem traumatizá-las. As minhas filhas ficaram sabendo das coisas que me aconteceram na infância, depois que tudo isso, depois da clínica psiquiátrica, e com isso eu contei com a ajuda da psicóloga, porque eu não queria dar uma notícia assim para as minhas filhas sem prepará-las. Então, assim, foi tudo no tempo certo. Eu acredito assim, eu tive que passar por tudo isso para que hoje eu possa ajudar outras mulheres. E é interessante que ontem mesmo eu recebi uma mensagem e a menina falava para mim que ela trabalha em uma empresa, ela limpa, e nessa empresa ela pegou o meu livro emprestado para ler. Olha que bacana. E esse livro eu presenteei a dona dessa empresa, que é a Luísa Helena Trajano, a dona da Magazine Luiza. Sim, sim. E depois que ela recebe muitos livros, depois que ela lê os livros, ela coloca na biblioteca dela à disposição para que os funcionários possam pegar emprestado, mas eles têm que devolver. E essa menina, ela foi lá escolher um livro e ela escolheu pela capa. E depois que ela escolheu pela capa, que ela virou e que ela leu, ela disse: tem tudo a ver comigo. Aí foi ler e ela disse: eu me identifiquei muito com a sua história. Porque uma história é uma história muito forte. E o mais interessante de tudo é que ela disse: nossa, você é uma inspiração para mim, eu tô tão feliz de estar conversando com você. Então, assim, hoje eu estou em um outro patamar. É lógico que eu ainda estou em tratamento, eu faço psicoterapia, eu ainda não estou no mercado de trabalho ativa como eu gostaria de estar, né? Eu tô, como é que se diz, aprendendo a caminhar novamente. É uma nova vida, né? É uma nova vida. É uma nova vida. E é interessante que muitas mulheres acaba vendo a situação e fala assim: eu também estou nessa situação. Isso. E muitas mulheres não teriam essa inspiração de ir na clínica, numa clínica psiquiátrica, escrever um livro. Peraí, eu vou escrever o que eu estou vivendo aqui. Porque é muito forte. E o que é mais bacana em tudo isso, para mim, é você expor da maneira que você se expôs. Porque quando, a grande maioria, quando está com alguma depressão ou com sentimentos de tristeza, de frustrações, crises de ansiedades e de pânicos, as pessoas tentam se esconder. Porque assim, eu não quero mostrar o meu lado, entre aspas, o meu lado feio, né? Eu quero mostrar o meu lado bonito, né? E não existe, nós somos seres humanos. E deixa eu te contar, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter decidido fazer a terapia, ter decidido ir para a clínica de traumas, uma das melhores clínicas aqui da Suíça, porque até então eu ficava jogando do lado para outro, depressão, burnout, isso, aquilo, outro, burnout, né? Sim. Até que aconteceu realmente os flashbacks, os pesadelos e tudo, e eles realmente conseguiram encontrar o verdadeiro diagnóstico, que foi o transtorno de estresse pós-traumático. Aquilo que eu estava passando era o transtorno de estresse pós-traumático. E não é toda pessoa que vai ser atingida pelo transtorno de estresse pós-traumático, mas uma grande parte da população
que sofre trauma, né? Ainda mais nos dias de hoje, tá cada vez mais, né? Pessoas sendo atingidas. E essas pessoas, Elaine, que já sofreram, que sofrem, que estão aí agora dentro até mesmo de uma clínica, tem pessoas que estão em busca de ajuda, tem pessoas que no Brasil se escondem porque ninguém vai compreender, ainda está naquela história, ainda tem pessoas que falam assim, isso é frescura. Eu atendi uma mulher que ela falou assim para mim, Malu, eu não tenho coragem de tomar banho, não tenho coragem de fazer nada em casa, e aí eu sou chamada de preguiçosa e de porca. E a gente sabe que não é isso. Que falta conhecimento. Falta amor também, compreensão. E falta também uma campanha de prevenção. Exato. De mostrar os sintomas. Porque eu não sabia que eu tinha depressão. E olha que aqui é um país cheio de informação, né? A gente está num país cheio de informação. Você não tem as informações. Porque é tabu ainda. Um exemplo que eu gosto de dar é uma pessoa que está na cadeira de rodas, né? As pessoas sabem, ele está na cadeira de roda, então ninguém vai lá te incomodar e perguntar quando tu vai se levantar daí e vai andar, meu camarada. Bora, levanta, que preguiça é essa? Mas as pessoas não têm a mesma empatia para quem tem problemas psicológicos. Exato. Acham que é frescura, acham que é uma doença totalmente incapacitante. Você quer, mas você não consegue. É a mesma coisa de estar em uma cadeira de rodas. Você quer levantar, mas você não consegue. E bem-aja aquela pessoa que enxerga aquela situação e fala assim, ei, deixa eu caminhar com você. Isso. Deixa eu caminhar com você está precisando de sair, de respirar. E quando a gente tem essa sensibilidade, eu até falo para você em casa, se você conhece alguém ou se você está vivendo isso, a ajuda às vezes está bem próximo de você, é só você conversar com alguém. Escreve pra gente. Nos encontra onde você quiser, no Facebook, aqui mesmo nos comentários. Não fica sozinho com esses pensamentos de que não vai dar certo, de que você está sozinho, de que o mundo está contra você, porque tem muita gente querendo te apoiar, viu? A gente quer segurar na sua mão. Deixa eu só falar uma coisinha assim muito importante, porque uma coisa é você tornar a sua história pública. Você ter a coragem... Você foi muito corajosa, né? De tornar a sua história pública. E tem pessoas que elas querem ficar no privado, elas não querem mostrar aquilo que elas viveram. Então, assim, a maioria das pessoas que entram em contato comigo, elas entram em contato no privado. Então, vai lá no privado, você que está precisando, vai lá no privado, conversa com a gente, porque vai ficar no mais absoluto sigilo. Isso é muito importante, isso é muito, muito importante. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Suicídio. Porque quase ninguém fala no assunto. Inclusive aqui na Suíça é algo que acontece constante, só na linha do trem tem 8 pessoas que se jogam por dia, né? Pessoas que se matam na linha do trem, fora de outras formas. Mas você não vê isso no jornal, você não vê isso no repórter, você não vê isso em lugar nenhum, porque eles não querem que isso vire um modismo, né? Existe uma estratégia para isso. Não falar a forma como uma pessoa se suicidou e não colocar isso na mídia. Porque justamente vem o modismo, né? Existiu, eu não tô lembrada exatamente o nome do escritor, mas existiu na Alemanha um escritor que ele fez, ele escreveu uma história de romance e que ele se matou por causa desse amor, né? E dali, a partir daquele livro, eu não tô lembrada no momento qual o nome do livro. E a partir dali, tiveram vários casos de suicídio, da mesma forma como aquele personagem fez. Então, o que a Organização Mundial da Saúde quer é prevenir para que casos não continuem acontecendo. Por isso que é um tabu falar sobre o suicídio, além para as pessoas que têm a religião é pecado. Né? Na verdade, as pessoas estão doentes, a pessoa não vai se matar porque existem vários tipos de doença, né? Tem a pessoa que é esquizofrênico e tem a esquizofrenia que leva a pessoa ao suicídio, ou até mesmo matar alguém. Eu cresci com uma vizinha que ela dizia que a outra vizinha tinha roubado o Tony Ramos dela.
E não demorou muito, ela foi lá e deu não sei quantas facadas na vizinha e matou a vizinha. Então, assim, isso tudo vem de doenças psicológicas, psicossomáticas, até mesmo de demência. E as pessoas não têm noção do que tem, do que vem por trás. Olha, eu acredito que daqui a alguns anos a coisa vai estar bem melhor, bem mais clara, já não vai existir mais tanto esse tabu. Porque a gente não está falando de muito tempo, está falando de 1980 e pouco. E naquela época, as pessoas não podiam ver que o que aquela garotinha estava passando era abusos, era tudo, e aquilo era um estresse. Você acha que os pais têm que estar mais alerta em relação às reações dos filhos? Sem dúvidas. Eu também acho, sabe? Sem dúvidas, porque quando você conhece verdadeiramente o seu filho, só por telefone, às vezes a minha filha liga pra mim, aí ela quer me falar alguma coisa. Aí eu vai e falo, tu tá me escondendo alguma coisa. Você já sabe, Eu já sei. Isso é comum. Você tem que conhecer o seu filho, porque qualquer mudança de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Isso é muito bacana você falar. Nem tudo é rebelião, nem tudo é porque é adolescente, não é. E acho que na época, nessa fase da adolescência, a criança então fica muito mais vulnerável. Sim. Porque ele passa por bullying, ele não se aceita, está no período da aceitação, o corpo que muda, não está feliz com a mudança que vem dos hormônios, o tamanho. Sem contar nas ameaças, né? Porque a pessoa que abusa, ela ameaça a criança. Se você fizer isso, eu vou matar você, vou matar sua mãe, vou matar toda a sua família. Eu vou fazer isso. Isso. Então, assim, é uma pressão psicológica muito grande, além de tudo que a criança está vivendo. Total. É muito sério. Quando a gente fala assim, sobre o suicídio, eu estou vendo muitos casos de pessoas se matando, inclusive como você falou, os religiosos dizem que é pecado, mas hoje até pastores estão se matando, porque a pressão é muito forte, ou seja, isso não é uma coisa... um ser do outro mundo que vai ali e fica em cima da pessoa, se mata. A alma está muito diferente do que é físico, é uma doença na alma. O Dr. Augusto Cury, ele fala que nós estamos vivendo na era dos mendigos emocionais. Exatamente. Que antes, na guerra, as pessoas precisavam de alimento, elas não tinham alimento e tudo, então elas viviam aquela mendigação do alimento, elas precisavam de alimento. E hoje a gente está vivendo como mendigos emocionais. São pessoas morando em palácio e pobres por dentro. No emocional. Totalmente pobre. Elane, foi maravilhoso falar com você. Foi maravilhoso, agradeço. Foi de um aprendizado incrível. Eu acredito que lá em casa também as pessoas também vão sentir essa sensação de aprendizado, de que não estão sozinhas. Gente, se você não conhece Diário de uma Mente, esse é o livro em português da Elane. Foi uma iniciativa de coragem linda, viu? Parabéns. O livro, na realidade, deixa eu só contar a historinha do livro. Ele se chama Diário de uma Mente, porque quando eu entrei na clínica psiquiátrica, eu comecei a escrever um diário para mim. Porque aquilo é uma experiência nova, era um mundo emocional que eu não conhecia. E as terapias eram em alemão. Eu falo alemão, mas não é a minha língua materna. Então, eu queria expressar tudo aquilo que eu estava vivendo na minha língua. Normal. Então, eu comecei a escrever o diário pela primeira vez na minha vida. Eu nunca fui um adolescente que teve diário. Não, eu escrevi pela primeira vez, porque foi uma experiência, foi um mundo novo para mim. Né? E eu comecei a escrever. Então, ainda na clínica psiquiátrica, alguns meses depois, eu sempre gostava de fazer caminhada depois das terapias para tirar aquela tensão, né? Porque a terapia você tem muita tensão. E eu fui para um lugar onde eu via o lago de Zurique e as montanhas e o topo da neve. E me veio assim na cabeça, a minha história poderia virar um livro. Eu poderia ajudar muita gente. Que insight bacana, né? E que insight top. Eu poderia transformar a minha história em um livro e assim ajudar muita gente. Se eu puder ajudar uma pessoa, eu já vou estar feliz e vou me sentir uma escritora de sucesso. Eu acho, né? Eu acredito que isso também te ajudou muito. Sim. Porque quando a gente se Foi ocupa... 80% da minha terapia.
80, o seu livro. Isso. Mulher que faz, né? Isso. Ou seja, como é que eu vou combater o que eu tô sentindo? Eu vou fazer alguma coisa. Isso. Eu vou escrever um livro. Isso. E você sabe que tem tantas mulheres com potenciais incríveis, com aptidões, com... É um talento que eu não sabia que tinha. Exato. Que eu não conseguia ver, porque eu sempre fui de escrever textão no Facebook, e uma amiga minha falou pra mim, você poderia ser escritora. Aí eu dei uma risada, eu ia escritora. E o talento tava ali, né? Só foi, naquele momento, foi colocado pra fora. Você sabe que na zona de conforto, tá tudo bem. Tá tudo Mas bem. quando a gente é jogado para zona de crise, eu particularmente sou meio fascinada por zona de crise, porque a minha vida acontece de uma forma. Então, assim, na crise você tem que se reinventar ou você não. Exatamente, não tem como. Você não reinventa. tem como, você não consegue ficar no mesmo lugar, você tem que se movimentar, você tem que agir, você tem que correr atrás de alguma forma. E aí é de onde vem insights, é de onde vem ideias, é da onde vem situações para você fazer alguma coisa. Você não fica mais da maneira que você estava. E eu fiquei muito contente. Vão surgindo outros caminhos. Outros caminhos. E você tem que fazer uma escolha. Você está vendo só ali na frente, mas existem vários caminhos. E você tem que fazer uma escolha. Ou eu me tranco, me isolo e o mundo acabou para mim, ou eu vou lutar. Mesmo com esse medo. Se uma folha caísse no chão, eu morria de medo. Olha, você não tem noção do medo que eu senti. O medo é um inimigo invisível. Que você não sabe com quem que você está. O medo é como se fosse uma fera, né? Ou você doma ou você vai se refém dele, vai ficar correndo dele. Você tem que... Porque é justamente as pessoas que têm a síndrome do pânico, elas se isolam, porque elas têm medo de confrontar o medo. E de sentir medo novamente. Você sabe que aqui na Europa, as pessoas vêm vivendo assim, principalmente nós, as brasileiras, vivendo isolamento social. Por causa das comunidades brasileiras, porque se decepcionou com um outro brasileiro, se decepcionou com uma brasileira, acaba vivendo isolamento, né? E eu acredito... Mas é justamente isso, é porque você acaba colocando no outro... Uma responsabilidade. Uma expectativa que o outro não tem. Exato. Quem tem responsabilidade sobre a sua vida é você mesmo. É verdade, e tem que estar aqui. Você que tem que segurar a sua vida. Você tem que se conhecer. Eu recebi críticas, recebi muita mão estendida, mas recebi críticas também. Então, se eu não estivesse em mim, se eu não me conhecesse, eu iria estar decepcionada. Então, o que eu tenho para mim, essas pessoas não me conhecem. Quem está me criticando não me conhece. Então, eu sei da minha verdade. E isso me basta. Isso também é muito importante. As minhas verdades são as minhas verdades. As suas verdades são as suas verdades. E aí o que mora aqui? O respeito. Eu te respeito. Eu posso não concordar com as suas verdades, nem com as suas razões, mas eu respeito. E quando tem essa linha tênue ali do respeito, parece que o convívio, que a admiração, tudo muda, tudo melhora. Só que tem pessoas que não respeitam isso, né? Elas querem te agredir. Né? Então, assim, eu já ouvi coisas, ela quer 5 minutos de fama, ela quer se aparecer, entendeu? E isso machuca de uma certa forma. Hoje não mais, né? Porque eu tô nesse processo de terapia, e terapia é a melhor coisa que existe. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. Todo mundo no mundo precisa fazer terapia. Sim. O que me chama mais atenção, Elaine, é o fato de você... além da inspiração em português, Diário de uma Mente, você também teve a inspiração em alemão. E você sabia que eu traduzi sozinha? Que bonitinho! Eu traduzi, porque assim, eu fui pesquisar o preço e eu não poderia pagar. Então eu falei, bom, como é que eu vou fazer? Vou ficar parada esperando que o dinheiro chegue? Não. Aí eu fui lá, eu mesma fiz. Aí contei com a ajuda, lógico, de alguém que conhece as duas línguas para me ajudar nas correções necessárias. Perfeito. E você sabe que tem uma frase para isso? A mulher que faz. Mulher que faz. Tem uma frase para isso, né? Tem poder quem age. Isso. É uma frase do Paulo Vieira que eu adoro. Tem poder quem age. Então, se você agiu. Se você agiu
E olha, eu tô muito contente, eu tô muito feliz, assim. Fiz a minha apresentação em alemão sábado passado. Eu vi, que coisa mais linda. Estava cheio de suíços. As pessoas que não me conheciam estavam lá. Porque uma coisa é você contar com o apoio daquelas pessoas que te conhecem. Outra coisa é você ver aquelas pessoas ali que nem o seu nome sabia. Que bonito, e eu achei, né? Isso muito... Missão. É a missão. Você sabia que Nada você vai longe. acaso. Você vai longe. Obrigada. O que você fez foi assim, uma atitude linda, uma atitude excelente. Poucas pessoas têm essa atitude. Eu te considero uma mulher muito corajosa. Eu admiro a sua coragem, eu admiro a sua garra, eu admiro a sua força. Porque não é qualquer pessoa que coloca num diário, num livro, olha, eu tive medo sim, eu pensei em morrer, eu pensei em muita coisa ruim, eu tive síndrome de pânico, eu tive depressão, eu fui parar numa clínica psiquiátrica. Existem muitos tabus, existem muitas vergonhas. Tem pessoas que têm vergonha de tudo, porque o que vão pensar, o que vão achar... E eu te admiro muito por você não se importar com isso e você ser cura para alguém. Já me importei, hoje não mais. Parabéns. Eu consegui vencer esse medo do que as pessoas vão pensar de mim. O importante é que eu sei o que está dentro do meu coração e a mensagem que eu quero passar e o tantão de gente que eu quero ajudar. Ai, que bacana. E o que a Elaine pensa dela hoje? Ai, a Elaine está muito orgulhosa da Elaine que ela se tornou. Porque não é fácil você chegar no topo, né? Você chega no topo, aí você mesmo cai de lá, né? Ninguém te derruba, você mesmo cai. E não cai assim, descendo de degrau em degrau, não. Você cai uma queda, como é que fala? A cascata, queda né? livre, Vai a assim, queda livre. Pá, você se esborracha lá embaixo. E aí te vira, meu amigo. Pra tu te levantar, se tu sobreviver, tu sobreviveu. Não tem ninguém para te ajudar. Bora, te mexe, te vira. Então, assim, eu tenho muito orgulho de mim e principalmente pelo perdão. Você se perdoa, Elaine? Eu não perdoei não só a mim, como as pessoas que me fizeram mal. E você sabe que isso é um bem incrível que você faz para você, né? Sim. Bacana, bacana. Ai, gratidão, que bacana, que gostoso. Eu me emocionei com você, chorei com você. Eu quero dizer que a sua história é a história de muitas mulheres. Sim. Muitas mulheres que estão em off, muitas mulheres que não querem mostrar. E elas não precisam mostrar. Não precisam. Não precisam. Não precisam. Mas precisa ouvir de alguém assim, olha, eu fui forte, eu venho vencendo a cada dia. Porque a sua história, a história da Elaine, não teve assim uma cura específica. Ela vive a sua cura diariamente. Todo dia você tem uma vitória. Isso. E o mais importante que eu gostaria de frisar também é as pessoas não querem mexer na ferida. E é exatamente lá que você tem que ir. É porque é desconfortável, dói, né? Dói muito. Mas o alívio vem depois. E a cicatrização, ela vai ser permanente. A cicatriz fica ali, né? Até porque você lembra de onde você veio. Mas a cicatrização, depois de fechadinho, vai... Como é que se diz? Às vezes eu tenho uma cicatriz da cesárea, e às vezes quando tá friozinho a gente sente, né? A dorzinha, mas passa. A gente sabe o que aconteceu. Eu acho engraçado que eu fui para uma palestra com a sexóloga e eu conversando com ela e ela falou pra mim que eu tenho muito essa questão da sexualidade, é um problema pra mim, por isso que eu terminei o meu relacionamento e eu quero fazer terapia com ela, pra que eu possa aprender a lidar com essa situação. Aí ela falou uma coisa pra mim que eu achei bem engraçada: vai ficar carregando essa mala sem alça? Aí eu peguei e falei, eu disse, é uma mala sem alça pesada e danada. Eu disse, a gente vai colocar umas rodinhas nessa mala. Isso! Então, assim, não é que a mala vai deixar de fazer parte. Não tem borracha para apagar a nossa história. Mas a gente coloca umas rodinhas e fica mais fácil de transportar, né? Exato. Elaine, obrigada. Gratidão, gratidão. Gratidão a você também. Ai, tô muito contente de saber o que você tem feito, de acompanhar você. Eu te acompanho pelas redes sociais e admirei muito, fiquei encantada. Eu fui
na Feira do Livro em Geneve, te dar um abraço. Fui mesmo com essa vontade de te dar um abraço. Cheguei lá, Elaine, eu vim aqui te ver. E é bom você falar da Feira do Livro, porque eu presenteei a Ana Maria Machado. Eu vi ela lendo, devorando o seu livro. Nossa, eu achei sensacional, foi uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível. Uma emoção assim, sabe? As coisas vão se confirmando. Deus está te mostrando que esse é o caminho que Ele quer para você, que é a mensagem que está sendo entregue. Uau. Não importa para quem. Gratidão, meu amor. Gratidão também. Tudo de bom. Viu? Essa é a história de uma mulher que faz. Todo dia ela faz algo pela saúde emocional dela. E eu convido você também a fazer algo por você, viu, mulher? Porque a gente não é de ferro. A gente não é, uau, uma mulher maravilha. Tem dias e dias. Há dias que a gente está lá em cima, com força, com a garra que precisa. E tem dia que a gente não está tão bem assim. Então, se você precisa de ajuda, não tenha medo. Procure seu amigo, ligue para alguém, escreva pra gente, procure a gente no Facebook, aonde você quiser. Escreve um diário, mas não fique sozinha, viu? Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te, levanta, eu tô aqui contigo. Um beijo para vocês.